Olá, bem-vindos a todos ao programa Vencer Saúde Mental comigo, Alessander Capalbo, psicólogo e psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e afeta muitas pessoas. Nós chamamos da crise da meia-idade. Essa crise da meia-idade, ela tem um sentido de desmotivação entre homens de 40 a 50 anos ou mais adiante. Vamos entender melhor o que significa isso. A crise da meia-idade é uma fase muito complexa na pessoa, entre esses 40 e 50 anos. É o momento da vida onde a pessoa começa a se ver de forma diferente. Vê que não tem mais as mesmas forças, vê que não tem mais aquela animação toda no trabalho, começa a perder o brilho, como aparece a barba branca, os cabelos brancos, começa a aparecer uma sensação de vazio, a falta de prazer pela vida. Imagina você, que sempre foi focado talvez na sua carreira, nos seus estudos, na sua vida, em conquistar, em ser, em passar as coisas para os seus filhos, e começa a se perguntar: e isso para quê? O que eu conquistei até agora? Esse tipo de questionamento, ele se dá neste momento que nós chamamos da crise da meia-idade. Além disso, muitas vezes o corpo começa a aparecer sinais de mudança. Antes, aquilo que era fácil fazer, por exemplo, aqueles que gostam de ir à academia, fazer footing e tudo mais, começa a ver que o apetite começa a se perder. Começa a perder a disposição daquelas atividades físicas. Muitos daqueles esforços começam a desaparecer. Começa um dos pontos importantes: a redução do libido, o surgimento de dificuldades sexuais, como a disfunção erétil. São problemas que podem surgir nesse período, afetando não só a autoestima da pessoa, mas a relação dela com o seu corpo e com o outro. O que eu quero dizer com isso? Começa a manifestar um problema entre a pessoa e o relacionamento que ela tem. A falta de prazer é uma das queixas mais frequentes nesse tempo. A atividade que antes trazia alegria, por exemplo, sair com os amigos, praticar esporte, tempo para a família, começam a aparecer como coisas cansativas, sem graça. E a pergunta: para que tudo isso? Essa perda de interesse é um sinal de que algo profundo está acontecendo. Eu sempre falo, é algo existencial, onde o eu, o meu ser, começa a perguntar: para quê? Para que tudo isso? A crise da meia-idade também pode afetar os relacionamentos. Pode ser que você se sinta diante do seu parceiro, da sua parceira, com conversas difíceis. Como eu dizia, a falta do libido, não ter mais desejo, ou a diminuição do desejo sexual. E nós enfrentamos outro problema, aqueles que estão passando pela crise da meia-idade: a pressão social, onde existe o tipo de corpo perfeito, o tipo do homem que é o ideal, ou da mulher que é ideal, ou a pessoa que é ideal. E isso questiona dentro daquele que está passando por esse momento. Mas é importante entender que esses sentimentos são comuns, embora são desafiadores, porém eles podem ser superados, porque a nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida é feita de momentos. Então,
a primeira pergunta, o que eu quero para o meu futuro? Buscar ajuda quando eu sinto que já não tenho mais aquele desejo sexual, onde eu sinto que meu corpo já não é mais o mesmo, onde eu sinto que já não me dá mais prazer olhar para o espelho, o relacionamento que eu tenho com o outro, é o momento de buscar, dentro desse sentimento, formas para lidar com essa realidade. Então, buscar ajuda é fundamental. Buscar um psicólogo, buscar um psicoterapeuta, buscar alguém da saúde é fundamental. Por exemplo, o paciente pode chegar ao consultório dizendo que nada mais lhe satisfaz, nada mais lhe dá graça. E o psicólogo pode questionar ou levá-lo a redescobrir o sentido e o objetivo pessoal da vida. Pode ser que ao longo do processo terapêutico, esse paciente comece a perceber que precisa fazer alguns ajustes na sua vida, que chega momentos que o nosso foco começa a mudar, que a nossa vida nos chama a olhar para outros lados, encarar uma fase de oportunidade que é reconectar consigo e fazer mudanças que nos traz satisfação e felicidade na vida. Eu queria terminar esse programa dizendo: por que não pensar que o amor amadurece? Por que não pensar que o relacionamento sexual ele pode ser muito melhor nessa meia-idade? Para o homem que tem esse desejo instintivo, a relação sexual se torna muito mais prazerosa quando eu me reconecto comigo e sai dentro de mim a força que eu tenho nesse momento. E a força que eu tenho nesse momento talvez não seja mais a força que eu tinha há muitos anos atrás, mas essa força que sai dentro de mim nesse momento é algo que me reconecta com o outro, com a pessoa que eu tenho o relacionamento e me traz essa felicidade. Se você está passando por esse momento, como nós falamos, de baixa estima, nesse problema da meia-idade, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um profissional da saúde, para que você possa reconectar de novo com o foco da sua vida. Nos encontramos no próximo programa. Se saúde mental é vida, vem comigo, vem ser juntos para aos pouquinhos irmos transformando, ressignificando a cada um de nós.